Hoje não é sexta-feira, hoje é sexta-feira, sexta do fogo. Pergunta para esse vizinho que está aí, pergunta assim: tem fogo aí, meu irmão? Sim ou não? Ô glória! Se ele diz que não tem, diga agora como um profeta de Deus, porque nós vamos meditar na palavra de um profeta daqui a pouquinho. Então diga como um profeta de Deus, fala assim: ó, está chegando fogo aí na sua vida, na sua história, em nome de Jesus, fogo do Espírito, amém? Glória a Deus. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Levante ela assim para o alto e repita comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 20. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 20. Quem encontrar, diga amém. Quem não encontrar, diga me ajuda. Mas se você não encontrou e preferir, na tela aí no nosso painel de LED, já deve estar aparecendo para você, sim ou não? Pergunta para o teu vizinho, sim ou não? Já está aparecendo aí para vocês, é ou não é? Diz assim, irmãos, na sua versão aí, que é a revista corrigida, a revista atualizada, talvez a ACF, né, Almeida Corrigida e Fiel, tem uma versão aí, mas eu me aproveitei dessa outra versão, que é a nova versão transformadora, nova versão transformadora, que diz assim: mas, vírgula, se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, vírgula, nem falarei em seu nome, vírgula, sua palavra arde como fogo em meu coração, ponto e vírgula. Aleluia. Se parasse aqui já seria muito bom. Por isso que tem um ponto e vírgula, porque a palavra de Deus, ela arde no nosso coração. Quando você tem o Espírito Santo, quando você é alguém chamado, quando você é alguém nascido de novo, a palavra de Deus, ela arde dentro de você, dentro do seu peito. Mas não para por aí, porque a coisa é tão tremenda e é tão profunda, que aí ele continua dizendo assim: é como fogo em meus ossos. Quem já sentiu, irmão? Eu tenho certeza que você já pode ter sentido a chama lá da sua churrasqueira, ou lá no seu fogão. Você foi pegar alguma coisa e você já sentiu a chama do seu fogão na sua mão, no seu braço. Mas quem aqui já sentiu um fogo lá nos seus ossos? Só tem um jeito, meu irmão e minha irmã, e essa noite Deus vai revelar para mim e para você o que é que nós precisamos fazer para que os nossos ossos recebam o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. Oh, aleluia! Se você pode, já dê uma salva de palmas ao Senhor por essa rica palavra que Ele tem nos dado nessa noite. Aleluia! Aí ele termina, irmãos, e esse finalzinho vai ser o finalzinho da minha mensagem também nessa noite, dizendo: estou cansado de tentar contê-la. Não dá para conter a palavra que está pegando fogo. Eu estou tentando conter, mas eu estou cansado, não dá mais para suportar. É impossível fechar minha boca
É impossível deixar de pôr para fora aquilo que está ardendo lá dentro. Pergunta para o teu vizinho: você está entendendo essa mensagem, meu irmão? Só você que entendeu, se manifesta aí no nível que você entende. Tome o seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Profeta Jeremias, irmãos, fogo nos ossos. É o avivamento que vem de dentro para fora. Avivamento que vem de dentro para fora. Muitas pessoas, irmãos, buscam o avivamento de fora para dentro. Eu vou em tal lugar porque lá é fogo puro. Eu vou lá naquela igreja, eu vou lá naquela irmãzinha que ora, rodopia, faz salto mortal e tal. Vou lá. E está querendo buscar uma coisa de fora para dentro. Está querendo ir atrás daqui ou de acolá, para buscar alguma coisa de fora para dentro. Mas, meu irmão, tudo o que é necessário já está disponível aí de dentro para fora. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: hoje os seus ossos vão pegar fogo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. E esse homem, o profeta chamado Jeremias, ele profetiza num tempo, queridos, num tempo em que Israel estava passando por uma grande dificuldade. Israel estava entregue à idolatria. Israel estava, queridos, entregue às coisas banais dessa vida, dessa existência. E o Senhor então, como sempre, né, eu inicio essa mensagem, eu gosto de contextualizar, de trazer o contexto, porque todo texto tem um contexto. Então é importante vocês saberem que o tempo em que Jeremias ele vai profetizar é um tempo de apatia espiritual, de frieza espiritual. As pessoas não queriam ouvir a verdade. Eles queriam massagem no seu ego. Eles queriam ouvir assim: receba, receba, Deus vai dar, Deus vai fazer. E não era só o povo, não. A classe eclesiástica também, os profetas, os sacerdotes, as pessoas do clero daquela época também queriam isso. Mas não era também só o sistema religioso. Também, irmãos, a política, o rei, os governantes, também só queriam mensagem que trazia conforto. Sabe o que eu gostaria de falar aqui para vocês? Há alguns anos atrás, passou pelo Planalto Central, pelo Palácio do Planalto do nosso país, um presidente, e que pelo fato dele ser um cristão, muitos foram os profetas que se levantaram no período em que ele esteve à frente do governo do Brasil. E muitas foram as profecias: vai vir um tempo aí e tal, mas não se preocupe, Deus é contigo, Ele vai te guardar. Deus é contigo, Ele vai te proteger. E nós vimos ontem o desfecho do que aconteceu com essa pessoa, que foi condenado a mais de 27 anos em regime fechado. Então, onde estão aquelas vozes? Porque as pessoas querem, pastor, só aquilo que é o receba, receba. E aí esse profeta chamado Jeremias, ele sabia que Deus, ele é amor. Quantos creem que Deus é amor? Porém, Deus também é fogo consumidor. Nós não podemos pensar que Deus é bonzinho o tempo todo. A gente não pode pensar que Deus é só aquele que passa a mão e fala: vem cá, meu filhinho.
Se ele fosse assim, irmãos, ele iria falhar no propósito que ele tem de nos tornar a sua imagem e semelhança. Ele iria falhar no propósito que ele tem de nos levantar como profetas para essa geração. É por isso que de vez em quando ele precisa dar uma lapada daqui e outra dali, para te preparar para aquilo, coisas grandes que ele tem para fazer na sua vida. Então nem só de carinho a gente vai viver. Nesse mundo nós teremos aflições. Nesse mundo nós vamos ter problemas, nesse mundo nós vamos enfrentar barreiras, dificuldades, mas uma coisa eu posso te dizer: se você estiver com Deus, você vai passar por todos esses problemas e vai sair do outro lado cantando o hino da vitória. Aleluia, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Então, sabe o que acontecia, queridos, nesse tempo em que o profeta Jeremias estava profetizando? O que acontecia é que as pessoas queriam só massagem no ego, só o Deus vai dar, Deus vai fazer e tal, Deus é bonzinho. Eles queriam isso, e é importante você abrir o seu coração, que eu gosto disso, irmãos. Eu sei que vocês também gostam disso, mas sejam sinceros para vocês mesmos. Será que está na hora da gente ficar só recebendo? Ou será que está na hora de nós nos posicionarmos como filhos de Deus, como igreja do Senhor? Irmãos, quantos estão descendo na sepultura? Irmãos, quantas pessoas da nossa própria família ainda não encontraram o caminho que conduz à salvação? Quantas pessoas no seu trabalho, na sua escola, na rua onde você mora? Irmãos, quantas pessoas estão lá te esperando? Mas você está só buscando o receba, você só está querendo saber do venha a nós, não está correspondendo com Deus, ao vosso reino nada. Mas Deus está te chamando, porque é nesse momento, irmãos, que nós precisamos nos levantar. É no momento da dificuldade, é no momento em que existe apatia espiritual, onde tem idolatria. Nós estamos vivendo esse tempo no nosso país. É verdade que aqui dentro dessas quatro paredes tem pessoas que não são idólatras. É verdade que dentro dessas quatro paredes existem os verdadeiros adoradores. Mas se eu sair daqui para fora, irmãos, eu vou encontrar milhares de pessoas que estão praticando esse tipo de coisa. Hello? E essas pessoas só querem a mensagem suave. E quando se levanta um profeta que vem falar a verdade, são maltratados, são rejeitados. E foi isso que aconteceu na vida do profeta Jeremias. Ele começa a pregar, ele começa a falar das coisas que estava no coração dele, aquilo que Deus estava revelando que ia acontecer com os idólatras, com os apóstatas. Então eles começaram a rejeitar o profeta. Ah não, esse profeta eu não quero. Profeta do cajado eu não quero. Profeta que vem bater, esse eu não topo, esse aí eu não quero. E sabe o que acontece? Quando se rejeita o profeta que traz a mensagem do trono de Deus, do trono da graça de Deus, quando se rejeita esse profeta, é a oportunidade para se levantar os falsos profetas. Hello? Por isso que nós temos que ter discernimento. É tempo de buscar esse dom maravilhoso do Espírito Santo, que é o discernimento de espíritos. Porque é o momento propício para se levantar os falsos profetas, aqueles que arrastam multidões, aqueles que enchem estádios, só dizendo assim: Deus vai dar, aleluia, você é a menina dos olhos do Senhor. Deus vai entrar em depressão se você não ficar junto com Ele. Então aceita Jesus, porque senão, tadinho, ele vai ficar depressivo se você não aceitá-lo como teu Salvador. Coitado de Jesus, ele vai entrar em crise existencial. É isso que estão falando por aí.
Aí as pessoas, então tá bom, então, eu vou aceitar Jesus para ele não entrar em crise, eu aceito, tá bom, eu aceito Jesus. Olha para o teu vizinho e diga assim: não caia nessa, não entra nisso, isso é balela. Irmãos, obter favores, a maior parte das religiões pregam isso. Você acende uma vela, mata uma galinha, bota lá na esquina. Então, você deu uma galinha, acendeu uma vela, um charuto, aí então tudo vai dar certo para você. Tipo de uma barganha, é fácil, irmão, é só pegar uma galinha, entendeu? Se tiver na crise, pega lá daquele mage lá, como é que chama? Quadradinho. Caldo quinor. É a mesma coisa, é de galinha também. Meus queridos, não é tão simples assim. Deus não gosta de barganha. Não existe esse negócio de você dar aqui e recebe ali. Irmãos, o que Deus mais procura é o coração adorador, é um verdadeiro adorador. O que Deus está buscando são as pessoas que estão com o coração nas mãos do Senhor. E o profeta Jeremias, então, ao ver a rejeição que eles estavam fazendo com relação a ele começa a lamentar. Inclusive, o próximo livro da Bíblia, se você for olhar as folhinhas aí, você vai se deparar com o próximo livro, que são as Lamentações de Jeremias, onde ele vai lamentar, porque ele tentava falar a verdade e o povo estava com os ouvidos fechados, os ouvidos tapados, eles não queriam a verdade. Então ele lamenta, porque ele falava: se esse povo me ouvisse e se arrependesse, Deus está disposto a mudar a história deles. Deus está disposto a reverter todo esse quadro contrário. Deus está disposto a fazer novas todas as coisas, mas eles não querem me ouvir. É por isso que ele se torna o profeta chorão. O apelido, ele recebe o apelido de profeta chorão, porque ele tentava levar uma mensagem e as pessoas fechavam seus ouvidos, e isso fazia com que ele então sofresse. Ele sofria de saber que se eles aceitassem a mensagem verdadeira, Deus ia mudar a história de Israel, Deus ia mudar a história daquele país, irmãos, ia dissipar os inimigos, ia dar vitória para o povo dele. Essa é a maior vontade do Senhor. Deus quer te dar vitória. Olha para alguém que está do teu lado, fala assim: Deus tem vitória para você, meu irmão. Hoje é também o culto da vitória. Deus tem, mas para que você obtenha a vitória, primeiro você precisa ouvir a palavra de Deus, e você precisa ouvir a palavra assim como ela é, para que ela possa causar um efeito na sua vida, um efeito transformador, um efeito de mudanças. Ela precisa causar na sua vida mudanças, e através das mudanças então a janela do céu se abre. Olha lá o segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do alto céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um posicionamento do povo. Se o meu povo fizer isso, eu farei aquilo, aleluia. Se o meu povo se arrepender, eu perdoo, eu saro, eu mudo a situação difícil, eu mudo as coisas. Mas para isso nós, cristãos, filhos de Deus, irmãos, precisamos entender que é necessário. Esse é o tempo da igreja verdadeira se levantar nessa terra. Esse é o tempo dos verdadeiros profetas se levantarem. E é por isso que eu estou falando aqui com você, que Jeremias então ele foi rejeitado. Jeremias foi perseguido. Jeremias se tornou um inimigo público do povo. Ninguém queria dar bola para ele.
E ele então pensou, se não querem me ouvir, então tá bom, então eu não vou falar mais. Não querem me ouvir, então tá, eu me rendo, eu não quero mais saber, não vou mais profetizar, não vou mais pregar, eu não vou mais falar da palavra de Deus, porque eles não querem me ouvir. Quantos estão comigo e estão entendendo? Mas é nesse momento, que ele estava cansado, que ele pegou e falou assim, mas eu não consigo, ai meu Deus, mas eu não consigo. Quando o Espírito Santo se move em alguém, queridos, ainda que as circunstâncias o levem a desistir, a dizer, não, então eu não prego, para pregar mentira eu não vou pregar, para falar o que Deus não mandou falar, eu não vou subir no altar, não vou pegar esse microfone. É nesse momento então que ele fala, então eu não vou pregar. Aí vem o fogo por dentro. Aí vem aquele fogo e começa aquele fogo do Espírito Santo. E começa a inflamar esse profeta. E ele começa, irmãos, se tornar uma tocha viva nas mãos do Senhor. Aleluia, aquilo começa a revirar dentro dele, aquela vontade de pregar, porque irmãos, foge do controle, nos foge ao controle, quando o fogo de Deus está aí dentro, não tem jeito irmãos, não há nada capaz de parar aquele que está cheio do poder de Deus, aquele que está cheio da glória de Deus. Nada pode nos calar, irmãos. Aleluia. Então não se curve diante das circunstâncias, não ceda à tentação de ficar passando a mãozinha, de ficar só, Jesus vai fazer, Jesus vai te dar, e Ele pode te dar, Ele pode fazer, mas o principal é que Deus quer mudar as pessoas, para que se essas pessoas se arrependerem, Deus possa ouvir do alto céu, perdoar os pecados e sarar a nossa terra. Aquele que está entendendo e está recebendo essa palavra aí, meu irmão, bendito seja Deus. Aleluia. Veja só, todas as vezes que Deus vai levantar alguém com uma mensagem, Deus ele vai se manifestar dessa forma que você vai ver aí. Em primeiro lugar, queria falar sobre o servo de Deus chamado Moisés. O Moisés, irmãos, ele um dia estava lá no meio de um deserto, vocês sabem bem a história, apacentando ovelhas, e de repente, ele se depara com uma sarça que estava pegando fogo. Irmãos, todas as vezes que Deus vai levantar alguém para propagar a sua palavra, para falar a sua mensagem, tem que ter o fogo no meio. Aleluia. Deus não vai levantar ninguém frio, Deus não vai levantar ninguém que esteja capenga. Olha para o teu vizinho e fala assim, é melhor você pegar fogo hoje, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. Deus não vai levantar ninguém nessa terra, aquele que não paga o preço, aquele que não busca a presença de Deus, aquele que não se entrega 100% na adoração, esse não tem parte com o Senhor. Então Moisés estava ali, e de repente aparece aquela sarça, aquele fogo que está lá, e o Moisés, tadinho, ele ficou meio receoso, mas ele queria entender, mas ele queria saber o que era aquilo. Irmãos, muitas vezes, tem muitas pessoas que às vezes chegam na igreja e vê uma igreja igual a IPA, uma igreja do fogo puro, aleluia, e entra aqui, às vezes fica olhando para nós e fala assim, esse povo é tudo maluco, eles gritam, eles dão glória a Deus, eles dão aleluia, tem uns que saem assim, ó, e tal, e aí irmãos, ficam com medo da gente, ficam com medo porque eles não entendem. É isso que estava acontecendo. Moisés viu o fogo, ele não entendia, o que é aquele fogo, naquele deserto. Aí ele vai se aproximando, ele vai buscando entender, ele vai se aproximando, e aí, de repente, sai do meio daquele fogo uma voz, trazendo a grande comissão.
comissionando Moisés para fazer uma grande obra, libertar os cativos do Egito, irmãos, libertar aqueles que estavam debaixo do governo de Faraó. Irmãos, não é diferente nos nossos dias. Deus está levantando essa sexta-feira Fire, na verdade, Deus está levantando essa campanha aqui. Essa é a nossa sarça ardente, irmãos. Deus está levantando essas sextas-feiras, homens e mulheres jovens, crianças, adolescentes. Deus está nos levantando para nos comissionar, porque existe um Egito aí fora, existe o faraó que está oprimindo as pessoas, através das bebidas, através das drogas, através de tanta coisa ruim que está acontecendo nesse mundo. E Deus continua querendo libertar os cativos do Egito. Olha para o teu vizinho e fala assim: hoje Deus está te chamando para a obra. Fala para ele aí, irmão. Glória a Deus. Deus vai te impulsionar. Irmãos, quando o fogo de Deus vem, sabe que Moisés tinha já uma esposa, Moisés já tinha filhos, Moisés tinha um sogro, Moisés tinha um rebanho para ele tomar conta, mas quando veio o fogo, ele largou ali a esposa, ele largou os filhos, ele largou o Jetro, o sogro, a sogra, ele largou as ovelhas, ele largou tudo, e ele foi impulsionado para fazer a obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, não se apegue às coisas, cumpra o chamado de Deus. É a melhor coisa que Deus quer entregar para você, é um ministério, é autoridade, é ousadia, é intrepidez. Deus quer te levantar nessa terra com autoridade, meu irmão, se você está entendendo, com os dons espirituais. Aleluia, bendito seja Deus. Então não se prenda às coisas, não se prenda a nada, seja livre para servir a Deus. Ah não, mas hoje está frio. Irmão, eu fui pôr roupa, eu estava com frio. Eu estou aqui querendo tirar aqui, toda essa coisa. O fogo de Deus está nesse lugar, aleluia. Louvado seja Deus, irmão. Ah não, mas está frio. Você que está em casa com frio, entenda que se você estivesse aqui, o fogo do Senhor estaria queimando os seus ossos de dentro para fora. Você ia estar aqui, querendo subir pelas paredes. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Outra pessoa que a gente encontra ali são os discípulos no dia de Pentecostes, irmãos. Homens ali que nem eu, que nem você, medrosos. Eles entraram dentro de uma casa, eles estavam ali, sabe, com medo, num cenáculo. O cenáculo é a parte de cima, é o andar superior de uma casa, tipo de uma sala de refeições. Então eles entraram naquele cenáculo. Quantos vão no cenáculo comigo lá em Jerusalém? Se inscreva na nossa caravana aí, meu irmão. Pergunta para o meu filho. Nós já estamos com alguns inscritos para a nossa caravana rumo a Jerusalém, aleluia. Nós vamos lá no cenáculo, você vai ver que coisa linda que é aquele lugar, onde o Senhor vai te visitar com fogo, com autoridade, poder, ousadia, intrepidez. Tudo que Ele tem de melhor vai acontecer com você quando você entrar dentro daquele cenáculo lá. Mas enquanto você não chega em Jerusalém, esse é o nosso cenáculo, aleluia. Nós estamos aqui reunidos buscando a presença de Deus, irmãos, como eles estavam lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, reunidos buscando a promessa. Deus tem promessa, irmão, e se tem alguém, irmãos, que não deixam de cumprir as suas promessas, é o Senhor. Eu posso te prometer alguma coisa e de repente falhar. Acontece um imprevisto, eu combino com você, pastor Ricardo, vou na sua casa, terça-feira estou lá, aí acontece alguma coisa, alguém me pede para levar no médico, alguém me chama para fazer alguma coisa que a gente sabe que que era melhor, eu ir lá tomar um café com o pastor ou levar a pessoa correndo para o médico? Hello, o que vocês acham que é o mais importante?
Cutuca o vizinho que está do teu lado e fala assim: você veio mesmo ou é só o avatar que está aí? Então aí você vai fazer um mau juízo e vai dizer assim: ele prometeu e não cumpriu. Olha o dedão. Quando você faz assim com o seu dedo, ó, tem 3 voltados para você. Está entendendo, sim ou não? Se apontar o seu dedão para mim, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que tem 3 vindo na sua direção. E você vai ver só o que vai acontecer. Tem que entender o que foi que aconteceu antes de fazer julgamento. Quantos estão comigo? Estão entendendo aí? Então, os discípulos estavam ali reunidos e eles estavam buscando a promessa. Deus prometeu, e quando Deus promete, Ele cumpre. Ele é fiel, irmãos. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. E então o que o Senhor fez? Ele enviou o fogo, porque eles precisavam, para fazer a obra, eles precisavam do fogo, eles precisavam do avivamento, eles precisavam da presença de Deus na vida deles. E olha só o que o Senhor colocou. Ele tem nos chamado, colocou no meu coração para falar com vocês. Ele tem nos chamado, mas nós precisamos do fogo. Esse fogo é a mesma coisa que o poder, irmãos. O power, o dínamos, que eu preguei a sexta-feira, alguma sexta-feira para trás aí, falei sobre o dínamos. É esse dínamos, é esse poder. Quando Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia! Ser-me-eis testemunhas. Quantos são testemunhas de Jesus aqui? Aleluia! Até os confins da terra. Irmãos, para você testemunhar de Jesus, com certeza Ele vai te capacitar a fazer coisas que você nem sabe que você tem. Já está aí dentro, o dom, o talento, Deus já colocou dentro de você. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: você é precioso, você é preciosa. Tem algo de Deus aí dentro, irmão, esperando só para explodir, para dinamitar. É o dínamos que quer dinamitar, mas você não acende o fogo. Para dinamite explodir, irmãos, quantos sabem o que é preciso para uma dinamite explodir? O fogo. Deus vai mandar fogo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O fogo que vem, o poder que vem dele mesmo. Não é uma coisa inventada, não é uma coisa fabricada, não é uma performance. Ah, irmãos, tem tanta performance, a gente fica às vezes chegam uns vídeos para mim, porque eu fico aqui, ó, olhando com esse aqui, com um dedo, um olho aberto e o outro fechado, você está entendendo? Eu fico olhando. Então, outro dia eu vi lá na internet, lá um rapaz, aí ele veio assim, oh, tal, pá, pá, pá. Aí ele tal, bateu aqui assim, caiu o vaso da irmã, da pastora lá da... Aí quando ele fez assim, pá, que bateu o vaso, caiu, ele olhou, aí ele fez assim e continuou, como assim, tipo, eu estou no espírito, entendeu? Não sei de nada. Quem já viu esse vídeo aí na internet? Vou mandar pôr aqui na tela para você ver. Então, ele estava num performance. O nome disso chama-se performance. Eu quero aparecer, eu quero dizer que eu estou com o poder de Deus. Então eu começo a rodar aqui, entendeu? Só que deu ruim, que ele derrubou o vaso da irmã lá no altar. Caiu lá, a pastora enfeitou. Derruba esse aí que você vai ver como que a apóstola vai pegar você. É melhor ficar pro lado de cá. Meu Senhor da glória, amanhã vai ter o chá para as mulheres aqui. Ela deve ter comprado isso aí com esse propósito. Não passa nem perto, irmão. Então existe a performance. A pessoa quer performar que ela está com alguma coisa. Para quê, irmão? Para quê?
Que vantagem vai ter alguém em performar? Qual é a vantagem que você vai ter de fingir que você está com o Espírito Santo na sua vida? Qual vai ser essa vantagem? Hello! Agora, eu quero te dizer, o maior interessado em enviar o fogo e o poder de Deus para a sua vida é o Espírito Santo. Mas Ele quer a verdade, irmão. Ele não trabalha na mentira, no engano, na performance. É só você buscar de verdade, consagrar a sua vida, que Ele virá sobre você. E aí, se você tiver que rodopiar, você, com certeza o Espírito Santo não vai deixar você derrubar o altar da irmã, entendeu? Quantos estão comigo e estão entendendo? Se for do Espírito Santo, Ele vai fazer você até pular, vai voar você assim para o lado de lá, mas Ele não vai deixar você fazer coisa errada. Olha para o teu vizinho e fala assim: Deus não é Deus de confusão, irmão. Fala para ele aí. Glória a Deus. Então não tô desestimulando você, pelo contrário, irmão, estou falando sobre o fogo, sobre o poder de Deus. Mas tem que ser o genuíno, porque quando é genuíno, irmãos, é a coisa maravilhosa, a coisa mais maravilhosa que existe é quando você sente Ele dentro de você, Ele se movendo. Então Ele te traz revelações, são coisas tremendas, irmãos. É o dia inteiro, Deus mostrando as coisas, Deus alertando, não, aí opa, está entendendo sim ou não? Porque eu também, queridos, aquilo que eu sei que eu devo fazer, que é o certo, eu não faço. Mas aquilo que eu sei que eu não devo fazer, que é errado, isso sim é o que eu faço. Mas quando eu vou para fazer, se o Espírito Santo habita na pessoa, ele fala: opa! Aí você está lá, aí você, opa! Dá uma olhada para o teu vizinho e diga assim para ele: Ele é seu amigo, Ele quer te ajudar. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, os discípulos então só foram enviados depois que receberam o poder de Deus, o power. E por último eu queria comentar aqui sobre o apóstolo Paulo, né? Por último o que eu falo, histórias semelhantes à do profeta Jeremias, né? O apóstolo Paulo, ele estava cheio do poder de Deus. Ele sempre teve essa palavra. Ele dizia assim: não vos embriagueis com... Hello! Olha, presta atenção aqui, irmãos. O Espírito Santo quer trazer fogo para você. Se você se desconectar, se você começar a pensar na novela, se você começar a pensar em outra coisa, se desconectar daqui, você pode perder. Ele vai entregar o fogo e você vai ficar com o pavio apagado. Vai sair daqui murcho, apagado. Então não se desconecte da mensagem do Espírito Santo de Deus. Bendito seja Deus. O apóstolo Paulo, ele dizia, sempre ele falava sobre isso. Ele é um homem espiritual. Ele foi cheio do Espírito Santo. Então ele sabia discernir entre o fogo da bebida alcoólica. Quem já ficou de fogo aqui? Da bebida alcoólica. Olha lá. Quem já ficou de fogo? Não dá um fogo, irmão? Aquele lá tomou um fogo, está de fogo. Mas é o fogo da bebida alcoólica. E olha só o que o apóstolo Paulo, que sabia o que é o fogo da bebida alcoólica, ele fala: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. É desse fogo aí que eu estou falando, irmão. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, irmãos, não tem como fechar a boca. Não tem como fechar a boca. Ele fala: ai de mim, se não pregar o Evangelho.
Ele não conseguia. Às vezes ele tentava ficar calado. Irmãos, ele foi lá em Corinto, tinha lá um lugar lá, onde ficavam os filósofos filosofando, com as suas vãs filosofias. E ele entrava no meio, e eles ficavam lá, ser ou não ser, e tal, aquelas conversas, sabe? Dos filósofos e tal. Aí ele falava assim, ser cheio do Espírito Santo. Ser ou não ser, agora ser, isso, ser, tem que ser cheio do Espírito Santo. Ou não ser, isso, não ser profano, não ser bandido, não ser mentiroso, não... Vocês estão entendendo, sim ou não, irmão? Ele não conseguia, os caras filosofando, aí eles falavam assim, tira esse paroleiro daqui, tira esse camarada que está atrapalhando a gente aqui, tira essa pessoa de perto de nós. Ele se tornava até, às vezes, um pouco inconveniente, mas ai de mim, se não pregar. Ai de mim, pode ser a última chance daquela pessoa. Irmãos, pode ser a última chance daquela pessoa. Quero contar aqui um testemunho, mas tem a ver com o que eu estou querendo falar aqui, que o Espírito Santo está querendo falar. Nós tínhamos na nossa igreja um moço, chamava Eduardo. Ele frequentava a nossa igreja. Ele era jovem, tinha na faixa de 20 anos de idade. Quantos conheceram o Eduardo? Aqui, ó, tem pessoas que sabem do que eu vou falar. O Eduardo, eu batizei ele na igreja do pastor Daniel. Tenho foto com ele lá. Aquele monte de gente para ser batizado, eu batizei. Ele foi um dos que eu batizei num dos cultos lá no pastor Daniel. Fiz vários batismos lá, né? E em um desses batismos o Eduardo estava lá. Moço que estava aí na juventude aí, com os nossos jovens da época. E preste atenção, tinha um outro rapaz que eu esqueci o nome do outro, mas ele era chamado de Bob. O apelido dele era Bob. E aí o Bob então desceu a rua, ele foi no Terra Nova. Quem lembra do Terra Nova? Jesus amado, hein? Tinha o Terra Nova ali na Padre Arlindo Vieira, lá no Parque Bristol, ali na esquina, onde tem o primo lá, fritador de pastel. Aí ali no Terra Nova, o Bob saiu, a mãe dele mandou ele no Terra Nova, ele foi. E quando ele desceu a rua da igreja lá, a rua da feira, de sexta-feira, ele desceu, ele viu o Eduardo no ponto de ônibus, na esquina, encostado lá no ponto de ônibus assim. E aí ele foi lá, e aí, vamos ali comigo no Terra Nova? O Eduardo falou, não vou. Ah, mas você está esquisito. Ele falou, estou aqui quieto, deixa eu em paz. E aí o Bob foi para o Terra Nova, comprar o que a mamãe pediu. Quando ele sai do Terra Nova, que ele está subindo a Padre Arlindo de novo, ele viu uma muvuca lá, aquela multidão de pessoas, tudo trânsito parado. Foi lá ver o que é que aconteceu. O amigo dele da igreja, irmão, tinha se enfiado debaixo do ônibus. O ônibus passou por cima dele, ele morreu na hora ali. E depois foi levado para o Heliópolis, Hospital Heliópolis. E eu fui lá reconhecer o corpo, porque a mãe não tinha condições, nem o pai. Então falaram, alguém tem que ir. E aí lembraram de mim, pediram para eu ir. Fui eu lá e o pastor Damasceno. Quem lembra do Damasceno? Então foi eu e o Damasceno lá reconhecer o cadáver do nosso irmão, que eu tinha batizado, irmão, uma ovelhinha nossa. E o Bob passou por ele, e o Bob percebeu que tinha alguma coisa de esquisito. Eu não estou jogando culpa no Bob, que o Bob me perdoe, viu? Mas até porque ele era muito mocinho, muito menino, não estava ainda cheio do Espírito Santo. Mas quantos estão entendendo a mensagem? O que o Espírito de Deus quer falar com você? Irmão, nós não sabemos. É por isso que ai de mim se não pregar o Evangelho. É por isso que nós precisamos deixar esse fogo tomar conta de nós, irmãos.
nós precisamos ser impulsionados, nós precisamos ser a igreja viva, a igreja, irmãos, que assume o compromisso do ide pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja, irmão. Essa é a missão da igreja. Eu não sei se eu vou encontrar o Eduardo, irmão. Que Deus tenha misericórdia. Eu não sei se eu vou encontrar o moço que eu batizei. Hello. Olha para o teu vizinho e fala assim: deixa Deus te queimar nessa noite. Deixa o Espírito de Deus te queimar nessa noite. Vamos dividir esse versículo que eu li, lá de Jeremias capítulo 20, versículo 9. Tem algumas palavras do versículo que eu queria compartilhar com vocês, no contexto original, lá no hebraico, né? Porque se é Jeremias, Antigo Testamento é hebraico, tá? Então o fogo é essa palavra resh. Tem uma aspiração ali, que é uma espécie de um acento, né? Então tem um som de como se fosse um R, né? Que é uma chama devoradora. Aleluia! É a presença ardente de Deus. Quando Jeremias ele coloca isso, é o fogo que arde em meu peito, é o fogo que é o fogo que está nos meus ossos. Ele usa essa palavra no hebraico, que quer dizer isso daí. É a presença, é a chama devoradora, é a presença ardente de Deus que está dentro de mim. Aleluia! Não tem como eu ficar calado, porque a presença ardente de Deus, ela está dentro de mim, está nos meus ossos. Aleluia! Louvado seja Deus. É forte essa palavra, irmão. Não é o foguinho aí não, do fogo que a gente roda aqui, chega em casa, briga com a esposa, xinga o marido por causa do arroz. Isso aí não é fogo, não é o reche aí não. Agora olha só, ardente é bahar, que é queimar intensamente, consumir sem parar. É a mesma palavra lá da sarça ardente, que queimava sem parar, não tem fim, irmão. O fogo olha para o teu vizinho e fala assim: não tem fim, esse fogo vai queimar continuamente na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você vai estar na igreja queimando, você vai estar na escola queimando, você vai estar no trabalho queimando, é no ônibus queimando, aonde você estiver, é sem parar. Você vai estar ardendo na presença de Deus. Os ossos, queridos, é a estrutura interior. O Jeremias, ele estava falando, queridos, ele estava tentando expressar. Então ele está dizendo assim, ó, é uma coisa, é a minha estrutura que está pegando fogo. Aleluia! É aquilo que me sustenta, está sendo queimado, aquilo que me mantém com a vida. E também essa palavra simboliza profundidade. É profundo. Quando nós temos intimidade com Deus, irmão, é uma coisa muito profunda, ao ponto de você ter esse discernimento, saber se é ou se não é. Porque, irmão, Satanás, ele é astuto. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios também, ele fala que não é de se admirar, porque até mesmo o próprio Satanás, ele se transfigura em quê? Em anjo de luz, para fazer o quê? Para enganar até mesmo aqueles que são os escolhidos de Deus. Então,
Por isso é que nós precisamos ter essa profundidade. O fogo de Deus tem que estar no profundo, para a gente ter esse discernimento e saber, não, parece, mas não é. É o Denorex. Quem é do tempo do Denorex aqui? Olha aí. Depois pergunta para eles o que significa Denorex. E a última coisa que ele fala assim: eu estou cansado, eu não quero mais pregar, estou cansado, exausto, sem forças. Mas o fogo era mais forte do que o cansaço. É desse fogo que eu estou falando, irmão. Aleluia, eu estou cansado. Eu sei que você pode estar cansado, você pode estar cansado de falar do amor de Deus para o seu marido, você pode estar cansado de falar do amor de Deus para o teu filho, para o seu vizinho, para o seu patrão. Eu sei que você está cansado, mas esse fogo que Deus vai derramar hoje, ele é mais forte. Você não pode desistir agora, irmão, que Jesus está voltando para buscar sua noiva. Não desista agora. O fogo de Deus é mais forte do que o seu cansaço. Glória a Deus. Quero pedir para você ficar em pé no seu lugar. Oh, aleluia. Olha, eu vou mexer com você hoje. Vou chamar você para vir aqui à frente. Os pastores aqui, ó, por favor, me ajudem, pastoras, né? Quando eu falo pastores, pastores inclui tudo, gente. Estava vendo uma mulher hoje que levou uma burdoada porque ela foi falar não sei aonde. Ela falou: bom dia a todos, bom dia a todas e bom dia a todes. Aí o cara falou: é ridículo isso daí, é um assassinato à língua portuguesa. Porque quando fala todos, são todos. Aleluia. Pastores quer dizer pastoras, né? Tá bom? Aleluia. Então venham aqui os pastores, nós vamos orar por vocês. Quantos creem que essa pastora aqui, esse pastor são cheios do Espírito Santo? Olha aqui. Quantos creem que essa pastora aqui veio lá da praia só para orar por você, ó? Veio lá de Mongaguá, só para te abençoar. Então, eu tenho certeza que o fogo de Deus vai descer sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, vem para cá. Vem ser cheio do poder de Deus. Abra o teu coração, se entrega a Deus hoje e diga assim: Senhor, me purifica, me santifica, muda a minha história, me enche com o teu fogo, porque eu sei que se eu estiver cheio do teu fogo, eu não vou mais fazer coisas erradas.